Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? A gente vai continuar aí o nosso estudo da série de Fourier, preparando para entrar na transformada de Fourier. Vocês vão ver que a série e a transformada são muito parecidas quando eu trabalho na forma exponencial da série de Fourier. E a série de Fourier, na sua forma exponencial, tem uma grande vantagem, né? Isso quase todos os livros falam, é que é muito fácil de calcular os coeficientes via série de Fourier. Tá aqui, literalmente isso que está aqui é equivalente a toda aquela primeira série que eu coloquei, em que os coeficientes A, B eram duas integrais distintas, inclusive, né? Uma integral em cosseno, outra integral em seno. Né? Aqui também eu tinha seno e cosseno. Então, se vocês olharem, é com certeza uma forma muito mais polida, uma forma muito mais elegante de se apresentar a série. Então, vocês têm que se acostumar, até porque lá no início do semestre, o que eu falei para vocês? Que sinais, basicamente, é o estudo das exponenciais, sinais e sistemas. De novo, elas apareceram aqui, as exponenciais. Né? Quando vocês estiverem trabalhando com sistemas discretos, vocês vão ver que eu vou ter potências também, na série de Fourier também, como exponenciais. Né? Mas, enfim. Se vocês não vieram ver a aula presencialmente, ao vivo, né, eu peço que vocês tentem, em 5 minutinhos, desenvolver aqui os coeficientes dn dessa série. Tá? Óbvio que eu vou fazer, eu já dei o tempo para o pessoal em aula, aqui a gente já está 5h41, né? Então eu vou desenvolver isso, mas não pelo prazer matemático, né? Né, o desprazer matemático, né? Eu acho que é um prazer, na real, de se fazer isso, mas sim para vocês notarem as diferenças entre os coeficientes D, os coeficientes C, da forma compacta, e os coeficientes A e B da forma não compacta da série trigonométrica. Né? Outro detalhe importante, tá? A série exponencial, né? Tanto a série compacta quanto a série trigonométrica não compacta, vocês não pensaram no sinal como sendo um sinal complexo, né? A gente só trabalha com sinais reais. Inclusive, x de t é um sinal real. Tá? Mas se eu quiser generalizar a abordagem, a série exponencial ela consegue trabalhar inclusive com sinais que têm parte imaginária. Lembrando que a parte imaginária não significa que o sinal não existe, é um nome terrível que deram para a parte imaginária desse sinal, do número complexo. Parte imaginária é o pior nome possível, porque leva a gente a achar que a parte imaginária não existe, né? Tá no meu imaginário. Não. Tá? O número complexo é um número que tem duas partes para ser representado. Né? Então, eu sempre falei, já falei, eu acho para vocês, que dependendo da modelagem do meu sinal, eu posso modelar, se for um sinal de áudio, o canal direito na parte real e o canal esquerdo na parte imaginária do número. Tá? Então, é muito relativo isso, muito relativo não, mas esse nome que deram para a parte imaginária, para a unidade imaginária do número complexo, na verdade, um desserviço para as potencialidades do número em si. Né? Lembrem-se que o número complexo é um número como o conjunto dos números reais, que eu posso modelar uma informação utilizando a parte imaginária. Só pensar, pessoal, em coordenadas. Se eu penso numa imagem, literalmente a parte real pode ser a coordenada horizontal e a parte imaginária pode ser a coordenada vertical. Compreenderam? Então, é só uma questão realmente de representação, nada mais. Né? Mas é óbvio que a gente trabalha muito mais com sinais que são reais. Por exemplo, esse x de t, para cada valor de tempo, ele é um valor real, né? Eu não tenho parte imaginária nele. Tá? E esses sinais, quando eles são reais, acontece uma coisa bem interessante na série exponencial. Tá? A gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Tá? Então, a série exponencial, de certa maneira, ela é muito mais genérica. Ela não leva a gente a limitações, né? Nem que sejam limitações apenas do nosso
pensamento, né? Enfim, vocês já vão entender o que eu estou falando. Bora então fazer. Primeira coisa, quando a gente está desenvolvendo uma série, a gente vai ter que, obrigatoriamente, verificar qual é o período fundamental da onda. Nesse caso, o período fundamental dessa onda quadrada é 2 segundos. Ó. 2 segundos. Esse é o período fundamental. A frequência fundamental é meio hertz, né? E a frequência angular fundamental é 2π vezes meio hertz, que é π radianos por segundo, que fique claro, né? Essa onda aqui tem literalmente π radianos por segundo, né? Mas enfim, vocês se lembram, né? O ômega zero, nesse caso, é igual a 2π vezes o F0, e o F0 é o inverso do período fundamental. Então, é 2π vezes 1 sobre 2. Então, é π radianos por segundo. Tá? Só. Isso é importante, né? Descobrir período fundamental, frequência angular fundamental, é fundamental, né? Trocadilho infame, né? Por quê? Porque a decomposição na série exponencial a gente viu que se dá sempre em múltiplos de uma frequência fundamental. Então a primeira harmônica vai ter um certo valor e eu vou ter N harmônicas, eu vou ter infinitas harmônicas. Detalhe 1 que difere a forma exponencial das outras formas. Tanto na forma trigonométrica quanto na forma trigonométrica compacta, o N vai de 0 até infinito. E vocês percebam que na série exponencial, o N vai de menos infinito até mais infinito. Isso é uma coisa fundamental. Vocês têm que entender isso. Quando eu vou expandindo a série, eu vou fazer o seguinte, eu vou expandir 0, menos 1, 1, menos 2, 2, menos 3, 3. Eu não vou partir de menos infinito, né? Por uma obviedade, eu não consigo. Né? Mas a série ela vai ser assim, ó, 3 pontinhos. Ela vai vindo menos infinito, e aqui eu só vou representar o D na menos 2. Então, com N valendo menos 2, vai ser D menos 2 e na menos J ômega 0 T. Mais, porque é um somatório, T menos 1. Ah, faltou o 2 aqui em cima, desculpa. Então, D menos 2, com N menos 2, né? E na menos J2 ômega 0 T. Mais D menos 1 e na menos J ômega 0 T mais D0 e na 0 mais D1 e na J ômega 0 T mais D2 e na J2 ômega 0 T mais 3 pontinhos. Ficou uma merda, né? Eu comecei grande e fui diminuindo. Mas eu acho que vocês entenderam. O que acontece com a série? Vocês têm que perceber. A série exponencial, o espectro dela abrange componentes de frequência negativas também. Isso pode parecer estranho no primeiro momento, pessoal, mas é só lembrar que a decomposição em exponenciais exige, né, e na menos alguma coisa e e na mais alguma coisa complexa, né, para eu ter um sinal senoidal, um sinal oscilatório. Tá? Então, essas componentes negativas de frequência, né, elas surgem para realmente formar o seno e o cosseno. Se eu junto, até vou usar cores aqui, ó. Se eu junto esse carinha com esse carinha, pode ver que eu tenho E na menos J ômega 0 T e E na mais J ômega 0 T. Isso vai formar um seno ou um cosseno, dependendo dos valores de D na menos 1, D menos 1, desculpa, e D1. Tá? Da mesma maneira, essa componente aqui vai formar a segunda harmônica,
que a gente estava acostumado na forma compacta. Tá? E assim por diante. Então, aqui eu preciso não só da componente positiva, mas da componente negativa, porque a expansão é em exponenciais, não direto em cosseno ou em seno, como eu fazia nas outras formas. Tá? E pode parecer estranho, num primeiro momento, mas vocês viram que a gente está trabalhando com exponenciais desde o início do semestre. Então, isso tem que começar a deixar de ser estranho para nós. Porque a gente sabe, já há tempos, que um cosseno é E na J teta mais E na menos J teta sobre 2. E um seno é E na J teta menos E na menos J teta sobre J2. Então, na verdade, essas exponenciais são cossenos. Tá bom? Se liga aí, se liga aí. Te liga, bico. Te liga, bico de luz. Tá? O que vai acontecer aqui, pessoal? Esses coeficientes D-1, D-2, D-1, D0, D1, D2, D3 até o D infinito vão originar o espectro do sinal, porque eles me dizem exatamente qual que é o peso daquela exponencial. Tá? Que, em resumo, como a exponencial é puramente imaginária, elas vão me dizer qual que é o peso da senoide. Juntando aqui eu tenho cosseno, lembrem-se. Mas eles não vão ter os mesmos valores que os coeficientes A e B ou que o coeficiente C, devido à expansão C em exponenciais. Mas eu vou ter relações diretas entre D, C, A e B, que eu vou apresentar para vocês no final dessa aula. Tá? Nesse exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar os coeficientes para esse sinal. E vocês vão começar a entender características interessantes da expansão usando exponenciais. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos calcular todos esses Ds aqui. Né? Então, para esse sinal, eu vou calcular a forma genérica do coeficiente dn, literalmente usando essa equação. Tá? Então, eu vou substituir o quê? Os limites, os valores, a função, né? E a frequência fundamental. Então, como é que fica essa integral? Para esse sinal aqui, o coeficiente dn vai ficar 1 sobre período fundamental. 2 segundos. Integral em qualquer múltiplo do período. E aí, vocês têm que estar com as antenas bem ligadas. Por quê? Porque eu tenho que fazer essa integral, computar essa área em um período. Por exemplo, eu posso fazer ela de 0 até 2. Percorri um período. Mas eu posso fazer essa integral, se eu desejar, de 1 até 3. Posso fazer ela de menos 1 a 1. Também posso. Posso fazer ela em qualquer intervalo, desde que esse intervalo contemple exatamente um período. Tá? E aí vem um problema, não um problema, né? Mas é uma coisa meio chata que vocês têm que se ligar. Essa é uma função definida por partes. Ela é positiva, valendo 2 de 0 até 1, e ela vale 0 de 1 até 2. Esse é outro motivo que o pessoal adora esse exemplo. Tá? Se essa função não tivesse 0 aqui, ou se eu tivesse, por exemplo, esse sinal, eu teria duas integrais. Eu teria uma integral dividida por partes. Eu teria que integrar de 1 até... Né? Teoricamente, eu preciso ainda fazer isso. Né? Eu tenho que integrar de 0 a 1 e de 1 até 2. Por sorte, nesse exemplo, a integral de 1 até 2, pelo x valer 0, ela vai zerar. Tá? Então, nesse exemplo específico, né, olhando a função e o período de integração, que eu vou integrar de 0 até 2, eu não preciso integrar, de fato, até 2. Basta que eu integre de 0 até 1. Né? Óbvio, tá. Eu vou colocar aqui a integral para vocês entenderem de fato. Eu precisaria integrar todo o período. Né? Então, deixa eu usar os parênteses aqui.
tá? Mas aí que tá. Aí que tá. Nossa, quanto tá. Puta que pariu. Depois eu edito. De 0 até 1, x de t no intervalo vale 2. Então eu ficaria com 2 vezes quem? A exponencial, e na menos j n ômega 0 t. Então, e na menos jn, né? O ômega 0, a gente já calculou. Até vou colocar bem grande aqui. O ômega 0 é π radianos por segundo. Desculpa, né? Eu colocar a amostra aqui. Isso aí é a correção. Então, o ômega 0 é π vezes t. Tá? E é essa integral que eu tenho que realizar. Só que se eu fosse integrar, se eu tivesse uma função mais genérica, mais complexa aqui, eu teria que integrar de 1 até 2 a função definida no intervalo, que nesse caso é 0, vezes a exponencial de novo, né? Faltou o dt aqui, né? Jesus, esqueci o dt. Claramente, diga. Aquele N ali eu já não poderia substituir ele ou ele vai variar conforme? Substituir por quê? Pois é, isso que eu fiquei na dúvida. Ele não poderia substituir ou por Vamos, um ou vamos, por... vamos pensar junto. O que é o n, pessoal? É o período, o valor do período. Não é o período. Como é que é o nome? Eu esqueci o nome, senhor. Deixa eu lembrar o nome, senhor. Ah, não me veio o nome na cabeça. O n Tanto é que a ordem da harmônica, né? isso. Lembrem-se que a decomposição na série de Fourier exige sempre frequências múltiplas de uma fundamental. Então, a primeira harmônica é n valendo 1. Essa é a frequência da fundamental. Mas eu preciso somar infinitas harmônicas, né? Então, o n é literalmente o grau da harmônica que se relaciona, obviamente, com a frequência. Nesse caso, a frequência da fundamental é π radianos. A frequência da segunda harmônica é 2π radianos. Da terceira, 3π radianos, e assim por diante. E daí eu vou somar e eu vou ter isso aqui, ó. O n é literalmente... Esse valorzinho ali. Aqui tem 1, né? A frequência tem literalmente a ver com a frequência. Tá? O coeficiente ele vai mudar em função de n. Tá? Então, o que eu faço? Para ter a fórmula genérica, para encontrar a fórmula genérica do coeficiente, eu tenho que deixar o n valendo n. Agora, Sim. se eu quiser, isso pode ser bem fácil de fazer em software, por exemplo, se eu quiser a primeira harmônica, eu plugo um aqui, plugo um aqui, plugo um aqui, calculo a integral. Daí eu vou ter o D1. Se eu Aí quero ter eu vou ter as harmônicas conforme eu altero o N ali. o N, é muito importante vocês entenderem isso, pessoal. O espectro é função da frequência, né? E a frequência está variando em função, obviamente, do N, que é literalmente N vezes a frequência da fundamental. Tá? Então eu vou ter infinitos coeficientes. Diga. Olha, eu não sei se é uma dúvida besta, mas como se é um somatório de menos infinito a infinito, quer dizer que eu tenho harmônicos negativos? Tipo, de ordem menos 1? Sim. É porque Eu eu realmente expliquei nunca... isso. É que eu estou somando seno? O que eu estou somando? Senos e cossenos, dependendo do que eu Não. estiver trabalhando. O que eu estou somando? E é seno. Seno? Não. Vocês estão Tá. malucos? Eu tava olhando lá O em que eu cima. estou somando, pessoal? Exponenciais. Exponenciais. E é exatamente por isso que eu tenho as componentes negativas. Perceberam? Porque a série de Fourier vocês aprenderam como um somatório de um monte de seno e cosseno. Show? Beleza? Se eu somo as exponenciais só positivas, né, esse sinal aqui, olha só que mágico, isso foi importante, já vou aproveitar o gancho. Ó.
Se eu tenho E na J2T, usando a fórmula de Euler, isso aqui é cosseno de 2t mais j seno de 2t. Perceberam? Esse é um sinal o quê? Complexo. Agora, se eu somo essa exponencial, acho que foi o Jonathan que pediu? Perguntou? Foi. Ó, Perguntei e eu Jonathan. joguei uma bomba de fumaça. Se eu somo E na menos J2T. E não foi? Tu falou que foi uma pergunta idiota? Não foi. Essa é uma pergunta mega importante, pessoal. Se eu somo essa exponencial, frequência positiva, com a exponencial que tem a frequência negativa, ó, vai ser cosseno de 2t menos j seno de 2t, né? Se eu somo esses dois sinais, o que eu tenho, João? Eu tenho E na J2T mais E na J menos J2T. Somei a exponencial e a sua exponencial com a frequência negativa. Se eu somar isso aqui, eu vou ter 2 cosseno de 2t mais 0, né? Compreenderam isso? Voltamos àquela propriedade que o senhor explicou já tem algum tempo. Isso, essa equação, a equação de Euler, é uma das equações mais importantes que tem para nós aqui. Porque ela relaciona seno e cosseno com as exponenciais. Tá? Então, o porquê, de fato, o somatório é de menos infinito até mais infinito? Porque eu não estou somando seno e cosseno, eu estou somando exponenciais. Né? E para eu ter seno, ou no caso, um cosseno puro, eu preciso somar tanto a frequência positiva quanto a frequência negativa na exponencial, sacou? A gente tem que desassociar a série com seno e cosseno somente. Essa série, a forma exponencial, usa exponenciais para escrever a série uma série equivalente. Mas aí que tá. Os coeficientes aqui eles não estão multiplicando seno e cosseno, eles estão multiplicando exponenciais. Gostei dessa explicação. Gostei. No final, até vou me corrigir, no final eu vou somar seno e cosseno aqui, mas os coeficientes multiplicam exponenciais. Eu vou ter seno e cosseno se eu juntar os coeficientes de menos com os coeficientes de mais n. E daí eu vou ter quem? Eu vou ter os coeficientes c. Tá? Mas enfim. Explicação dada, vamos agora realmente resolver essa integral. E percebam como é muito mais fácil integrar exponencial do que integrar seno e cosseno. Por quê? A integral dessa exponencial é só puxar, lembrar da regra da cadeia, puxar e dividir aqui, né? Ó. Então, o dn é 1/2 vezes 2, então vou cortar, né? Vai ficar 1, né? Mas eu vou colocar aqui 1/2 vezes 2 vezes a integral dessa exponencial é 1 sobre jnπ, né? E na menos jnπ vezes o t integrado de 0 até 1, né? Substituindo os limites. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, né? É a integral de e na ax. A integral de e na ax é 1 sobre a e na ax. Porque se eu derivar esse carinha aqui, eu tenho esse carinha aqui, né? Só para lembrar. Faltou uma coisa aqui, hein? Menos. Quase que passou. Quase que piscou, errou aqui. Essa é uma merda, hein? Pessoal, isso aqui vai cortar. Né? Vai ficar 1. E eu preciso substituir os limites, né? Então, os coeficientes de n genéricos, hein? Eu nem substituí o valor de n. O coeficiente de n vai ser 1 sobre menos j n vezes π e substituir o t por 1 aqui,
menos JNP menos E na JNP. Entenderam o que eu fiz? Substituir os limites, né? Substituir o T por 1 menos substituir o T por 0, que vai dar 0, né? Esqueci de colocar o 0 aqui, que ótimo. É isso aí, senhor. É isso aí, né? Não tem mistério. Ó. Exato. E isso aqui vai ficar menos 1, né? Menos 1. Tá? Então, o dn, genericamente, vai ser igual a menos 1. E esse aqui vai ficar isso aqui mesmo. Hein? Vai ficar E na JNP, porque eu substituí o limite aqui, 1, né? Então, vai ficar E na JNP menos 1 dividido por menos JNP. Ficou ruim isso aqui, né? Ficou bem baixo. Vocês conseguem ver? Conseguem. E eu posso até mudar esse sinal, se eu quiser, e inverter isso aqui, né? Para escrever a coisa um pouquinho menos chata. É 1 menos E na JNP dividido por JNP. Então, olhem só que estranho, pessoal. Isso aqui é estranho. Pelo menos eu acho estranho. Tá? Quando eu substituir o N por 0, qual que é o problema que eu vou ter aqui? Porque agora o que eu tenho que fazer? Para descobrir os coeficientes, Vai ter uma divisão por 0. Eu vou ter uma divisão por 0. Como é que eu soluciono essa parada? Isso daí só por limites e coisa, não? Por L'Hopital, exatamente. Olha só! Eu vou ter que apagar o quadro porque eu vou ter que agora liberar espaço. Tá? Os coeficientes dn, pessoal, eles podem e vão ser muitas vezes complexos. Tá? Então eu quero que vocês já liberem a mente de vocês para isso. Né? Para alguns sinais, esses coeficientes d aqui eles vão ser reais. Tá? Mas isso se limita a um número muito pequeno de sinais quando eu faço a expansão na série exponencial. Tá? Então, esse carinha aqui, ele pode ser complexo, e eu quero que vocês entendam o que isso significa, tá? No próximo quadro vocês vão entender, se Deus quiser. Vou apagar, tá? No final da aula eu vou expandir isso aqui com os valores que a gente encontrou para vocês entenderem a relação entre esses coeficientes e as formas que a gente estava acostumado a trabalhar. Agora, pessoal, o único carinha difícil de calcular, de fato, é o D0. Mas aí tem uma dica que eu dou para vocês. Tá? O D0 vai ser exatamente igual ao C0 e vai ser exatamente igual ao A0, que é o valor médio do sinal. Porém, se vocês calcularem o limite para n valendo 0 dessa função, aplicando o L'Hopital, vocês vão ter exatamente o mesmo valor, que fique claro. Mas é muito mais fácil calcular assim o D0, tá? Justo porque o D0 normalmente vai cair num limite. A função que a gente quer desenvolver é essa aqui, ó. Ela vai até 2, vai até 0. Qual que é o valor médio dessa onda? Amplitude é 1, é 2 é 1, né? Exatamente, 1. Então, o valor do D0 é 1. Em casa, vocês provem que esse limite aqui, com o limite disso aqui tendendo a 0, vai ser 1. Professor, Diga. estou dizendo aqui no chat que é 1 menos E elevado a menos JNP. Ah, menos? Aqui é menos, pessoal? Um sinalzinho fode com tudo, né, pessoal?
Se vocês aplicarem L'Hopital, é só lembrar que tem que derivar, né? Perfeito? Quando eu derivar isso aqui, vai ser o quê? Vai sobrar um π aqui, um j, que vai cortar com o de baixo, vocês vão ver que vai dar 1, usando o limite via L'Hopital dessa função. O mais interessante é entender os outros coeficientes, tá? Porque o D0 sempre vai olhar a onda e tu pode obter isso por inspeção da onda ou por cálculo do valor médio da onda também, tá? Agora, se eu quiser calcular o coeficiente D1, D1 vai ser 1 menos Z na menos J vezes 1 π dividido por Jπ. Perceber? Vai ser 1 menos, quanto é que é isso aqui? É E na menos Jπ. O que é E na menos Jπ, pessoal? Na menos Jπ. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos ver se alguém escreveu. Menos 1? É menos 1, perfeito. Esse carinha aqui é menos 1. Por mais estranho que isso possa parecer. Π é 180 graus, né? Então, esse número complexo é um número com módulo 1 e fase menos 180 graus. Ele vai cair no eixo real negativo, valendo menos 1. Na verdade, E na menos Jπ é E na Jπ. Bizarro, hein? Então, esse carinha é 1 menos menos 1 dividido por Jπ. Isso aqui é 2 dividido por Jπ, perceberam? O que eu falei? Que os coeficientes D, eles vão ser muitas vezes complexos. Esse carinha é puramente imaginário, inclusive. Já vou acostumar vocês, porque vocês vão sofrer muito em análise 2. Quanto é que é 1 sobre J? Como é que eu posso... J na menos 1, que é quanto? J tá ao quadrado? Não. Isso aqui é menos J, né? Menos J. Tá? É um jeito só mais bonito de escrever, né? Eu prefiro evitar os J's no denominador, mas é uma opção minha, né? Muitas vezes eu vou evitar, às vezes eu vou deixar. Tá? Então, esse carinha aqui, na verdade, é menos J 2π, que eu posso escrever na forma polar ou na forma exponencial. Tanto faz. Esse carinha aqui, no plano complexo, ele está aqui, né? Menos 2π, no caso. 2 sobre π. Tá? Então, eu posso escrever ele, por mais estranho que possa parecer, 2 sobre π e na J, ou na menos Jπ sobre 2. Tá? Π sobre 2 é o quê? O que é? 90 graus, né? Ó. Professor, eu tô achando isso muito difícil. Não é fácil, cara. Por isso vocês são diferenciados. Quando vocês entenderem isso aqui, ó, vocês vão se levar para outra classe de ser humano. Professor, né? posso tirar Diga. uma dúvida? Claro, né, meu? É uma coisa que pode ser boba agora, mas num futuro trabalho, não só nessa matéria, mas em outros, pode ser interessante para o pessoal lembrar. Ali tu botou que 1 sobre J é igual a menos J. Uhum. Se eu tivesse qualquer outro valor ali em cima, fosse um 10, fosse um 1000, fosse o valor que for, eu poderia isolar, dizer que é uma multiplicação de 1 sobre J e depois multiplicar. Sim. Aí, ó. Tu falou qualquer coisa, então eu chamei de A. Sim. Né? A pode ser qualquer coisa. Aí ele ficou já. Foi exatamente o que eu fiz aqui, né, na verdade. Eu tenho 2π, eu posso pensar nisso como 1 sobre J vezes 2π. 2 sobre π. Né? Eu fiz a mesma coisa. Pessoal, vocês têm que perceber isso, hein? Eu sei que é uma coisa complicada ficar trabalhando com número complexo. Esse coeficiente tem módulo 2 sobre π. E vai ter fase π sobre 2.
Não é sempre assim. Isso aqui foi uma coincidência. Vocês vão ver no próximo coeficiente, nos próximos coeficientes. Tá? Não tem nada a ver, aqui é 2 sobre π. Tudo bem, esse π ele surge da frequência, né? Mas não vai ser sempre assim. Não tentem encontrar relações mágicas. Se eu calcular, ó, d menos 1, eu vou ter aqui 1 menos E, vai ficar menos mais Jπ sobre menos Jπ. Substituir o N valendo menos 1. Tá? E um detalhe, eu nunca fiz com tanta parcimônia e tanta calma um exercício desse tipo. Hein? Vocês são agraciados. Né? Vocês foram agraciados. E na Jπ é menos 1. Tá? Isso aqui, E na Jπ é igual a menos 1. Ô, professor, isso aí é difícil. Reclama com o Euler. Não reclama comigo. É o Euler o culpado dessas coisas aí. Tá? Isso aqui é 1 menos menos 1 sobre menos Jπ. Perceberam que o menos aqui não tinha aqui. Ó. Isso vai gerar uma coisa bem interessante aqui em cima. Isso é igual a 2 sobre menos Jπ. Isso aqui vai ser igual a J2 sobre π. Isso é igual a 2 sobre π e na Jπ sobre 2. Por que isso? Porque o número J vezes alguma coisa, ele vai cair no eixo imaginário positivo. Tá? Então a fase dele é 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Muito importante. Muito importante. O que D1 é de D menos 1? O que eles são, esses dois infelizes aqui? Complementares, não conjugados. Conjugados, exatamente. Esses carinhas são conjugados. E isso sim não é por acaso. Tá? Eu já vou falar uma máxima aqui da expansão na série exponencial. Se o sinal for real, se o sinal que eu estou expandindo, o x, for um sinal real, todos os coeficientes de mesma ordem vão ser conjugados, ou seja, o dn vai ser o conjugado do d menos n se o sinal for real. Por que isso? Isso é bem interessante e muito importante, pessoal. Porque quando eu somo uma harmônica com a outra harmônica aqui com a frequência negativa, se esses infelizes aqui, ó, D menos 1, D1 e D menos 1, se eles não são conjugados, vai sobrar parte imaginária naquela harmônica. Porque só com D1 e D menos 1 conjugados, a parte imaginária vai ser, a parte imaginária vai ser cancelada. Tá? Então, o que acontece? Quando eu expando um sinal que é complexo, os coeficientes de mesma ordem não vão ser conjugados. Agora, se o sinal for real, sem parte imaginária, que é como todos os exemplos são do LaTeX, por exemplo, sempre eu vou ter o dn conjugado do d menos n. Isso é um facilitador. Por que é um facilitador? Porque eu não preciso calcular todos, eu só preciso calcular metade agora. Graças a Deus. Sempre que eu calcular o D2, eu já tenho o D menos 2, que é o conjugado. Porque eu sei de antemão que o sinal é real. Eu sei a equação dele na hora de expandir. Eu sei, pessoal, que está complicado isso. Mas entender esses detalhezinhos é fundamental para entender a representação espectral, inclusive na transformada de Fourier, que é o nosso próximo conteúdo, tá? Eu vou seguir aqui, ó, nessa viagem nos coeficientes. D2. Preste atenção, porta-seada e aumenta o poder da visão.
1 menos E na menos J2 π sobre J2 π. Quanto é que é E na menos J2 π, pessoal? Se vocês calcularem isso. Alguém me diz rapidamente aí. É 1. É 1. Positivo, né? Não menos 1. É 1. Muito bem, o Jonathan. Sim. Jonathan? De Oi. novo? É tu que respondeu? Sim, sim. Ô, meu. Tu tá de parabéns, velho. Tá demais. Demais. Então, isso aqui é 1 menos 1 sobre J2π, que é, ora, pasmem, 0. Consequentemente, eu sei que o meu D menos 2 é quanto? 0 também, porque é o conjugado do D2. Muito interessante, esse sinal aqui ele vai ter todos os coeficientes pares nulos. Seguindo. D3. D3 vai ser 1 menos... Ô, professor, isso aí é chato. Vai ter que ir fazendo, né? Fazendo, é a vida. Sobre J3π. J3 é. J3π. Eu vou atalhar agora. Eu vou falar para vocês que E na menos J3π é menos 1. Tá? Confiram em casa. Então, esse carinha vai ser 2 sobre J3π, que eu posso escrever como 2 sobre 3π E na menos Jπ, mais, né? Desculpa. Menos, né? Menos, viajei. Tá? Vai ficar o menos aqui, vai ser o menos. Né? E o D menos 3 vai ser igual a 2 sobre 3π E na Jπ sobre 2, né? Porque é o conjugado. Olhem o que vai acontecer, pessoal. Se eu continuar essa abordagem, eu vou encontrar D4 igual a 0. Consequentemente, o D menos 4 também é 0. O D5, confiram em casa, vocês vão encontrar 2 sobre 5π E na menos, de novo, Jπ sobre 2. Tá? E o D menos 5 conjugado. E vocês vão ter isso ad infinitum. O que vai acontecer? Qualquer coeficiente, o dn, vai ser 2 sobre nπ E na Jπ sobre 2, se o n for ímpar. E vai ser 0 para n par. Com isso, eu encontro todos os coeficientes na forma exponencial. E eu ainda tenho 5 minutinhos aí com vocês, um pouquinho mais do que isso. E nesses 5 minutinhos restantes eu vou expandir a série e mostrar para vocês a relação entre os Ds e os Cs. E vocês vão entender, por mais estranho que isso possa parecer, que essa série, na verdade, ela gera senos. Estou gostando dessa aula por algum motivo estranho. Mesmo tendo errado algumas coisas já, sinais. Tá? Para acompanhar, olhem a foto ali no grupo, tá, pessoal? Que eu acabei de mandar para vocês. Primeira coisa que diferencia o espectro do sinal exponencial, da série exponencial, desculpa, do espectro da série trigonométrica compacta, né? A série exponencial, como o Jonathan notou, tem componentes negativas e positivas. Tá? Uma coisa importante, né? Uma coisa importante.
coeficiente dn, a gente encontrou que é 2 sobre n vezes π, e na menos jπ sobre 2, e o d na menos n é 2 sobre π, nπ, né? E na jπ sobre 2. Isso para n ímpar. N ímpar. Para n par, isso aqui é 0. Tá? O que acontece? O D, o coeficiente D, e eu vou generalizar só dn aqui, ele é um número complexo. Ou seja, ele tem módulo e tem fase. Tanto que normalmente o pessoal nota, né? dn é igual ao módulo do dn e na j fase do dn ou θ, onde θ é a fase do carinha, né? Então eu posso dizer, né? Eu prefiro até fase, assim. Eu gosto mais dessa representação do que chamar de θ. Então o dn tem módulo, magnitude, e fase ou argumento. Bonito, né? Então, o que eu vou traçar? O módulo do dn gera o espectro de amplitude. E a fase vai gerar o espectro de fase. A única diferença é que esses gráficos eles têm componentes positivas e negativas de frequência, porque eu estou somando exponenciais. O espectro do sinal que a gente acabou de decompor, né, ele vai ser 1. Isso aqui com exceção do D0, né? O D0, a gente encontrou 1, né? Desculpa não ter colocado. D0 é 1. O espectro do sinal de amplitude, ou seja, o módulo do dn, vai ser 1. Daí 2 sobre π é menor do que 1, né? Então tá, vai ser 1. Daí eu vou ter 2 sobre π, 0, 2 sobre 3π, 0, 2 sobre 5π, 0, e assim por diante. Muito importante. Como os coeficientes negativos são conjugados, eu vou ter o mesmo módulo, olha só, mesmo. Então eu vou ter um gráfico espelhado, olha só que bonito. Eu vou ter um gráfico simétrico, né? Tá? Na magnitude. A fase desse sinal vai ser assim, ó, 0, π sobre 2 negativo. 0, π sobre 2 negativo. 0, π sobre 2. Já é diferente daquele espectro que a gente viu na aula passada, né? Que era 0, 0, menos π, 0, 0, menos π, 0, 0, menos π, eu acho que era isso. E mais interessante não, mas interessante também, é que as componentes negativas, elas são conjugadas, então eu vou ter um espelhozinho, assim, ó. Fase do coeficiente. Bem interessante, ó. Esses gráficos são assim porque o coeficiente dn é o conjugado do coeficiente d menos n. Então, isso gera um espectro de amplitude com simetria par e um espectro de fase com simetria ímpar. Isso é característica de sinal real, pessoal. Por mais... é bizarro, isso eu acho bizarro, mas é muito interessante, né, ao mesmo tempo. Né? Olhando aqui, vocês têm que ver que esses coeficientes são conjugados, os positivos são conjugados dos negativos. Se eu não tivesse essa fase aqui, ó, o sinal não é real. Eu tenho um sinal que tem parte imaginária.
né? Por mais estranho que isso possa parecer. Agora vamos para os finalmente. Se eu expando a série expandida vai ficar o meu D0, que é 1, mais... E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer exatamente como eu falei. Eu vou pegar D0, daí eu vou para o menos 1 mais 1, menos 2 e mais 2, menos 3 e mais 3, e assim por diante. Tá? Para facilitar, vocês vão entender. A primeira harmônica é composta do D menos 1, né? Que é 2 sobre π e na J π sobre 2, vezes, olhem na primeira foto, eu vou ter que botar aqui para vocês não se perderem, né? A expansão na série de Fourier é dn e na Jn ômega 0t. E na menos J πt. Até vou colocar aqui para... porque até eu me confundi agora, né? Esse é D menos 1, ó. O N é menos 1 aqui. Mais 2π e na menos J π sobre 2 e na J πt. Esse carinha é o D1. E olhem, obviamente que eu continuaria essa expansão, né? Mais D0, D menos 2 que é 0, D2 que é 0. Eu iria para a terceira harmônica já, que é 2, 3π, e na J π sobre 2, e na menos J 3πt, mais 2 sobre 3π, e na menos J π sobre 2, e na J 3πt. Mas eu só vou até a terceira harmônica nesse caso, tá, pessoal? Esse carinha é o D menos 3, esse carinha é o D3. O que vocês estão vendo aqui, ó? Se eu pegar uma harmônica, eu vou pegar uma harmônica aqui só. Se eu pegar essa primeira harmônica e fizer uma simplificação bem tranquila nela, assim, ó, juntar essas exponenciais na mesma exponencial. 2π e na J πt menos π sobre 2. Ó. Juntei numa exponencial só. Esses dois. Ó. Mais 2 sobre π e aqui eu posso escrever, ó. Peraí, aqui é menos, desculpa, e aqui é mais, ó. Aqui eu tenho o quê? Alguma coisa na menos θ mais alguma coisa na jθ. Que eu posso literalmente imaginar que esse carinha aqui, isolando esse carinha, eu tenho cosseno aqui. Então eu posso escrever literalmente essas exponenciais como 2π 2 vezes um cosseno de πt menos π sobre 2. E para finalizar, por mais estranho que isso possa parecer, esse cosseno aqui, ó, se eu quiser escrever ele como seno, eu posso. Por quê? Porque eu tenho menos π meios aqui, que é menos 90. Tá? Então, por mais estranho que isso possa parecer, esse carinha aqui é um seno. Tá? Por quê? Porque é um cosseno atrasado 90 graus. Se eu pego o cosseno e atraso 90 graus para a direita, quem que eu tenho? Tenho seno. Então, essa harmônica, em realidade, é 4 sobre π seno de πt. E faz muito sentido ser um seno. Por quê, pessoal? Se vocês olharem o sinal que a gente decompôs, ele se parece com um seno, ó, pessoal.
muito mais do que com cosseno, obviamente, não é? Não é um cosseno. Esse sinal x de t, ele é decomposto em senos na forma trigonométrica compacta. E isso naturalmente aconteceu na forma exponencial. Só que em formato exponencial. Tá? Então, pessoal, eu quero finalizar aqui. É óbvio que eu precisaria juntar todas as componentes, mas eu vou deixar para fazer um resumão no início da aula que vem, enquanto vocês pensam um pouquinho sobre isso até lá. Então, vocês têm uns 2 dias para entender isso aqui, né? E a gente volta a falar na sexta-feira sobre isso. Tá bom? Eu já me passei bastante no horário hoje, esse vídeo ficou enorme, tá? Então eu quero terminar por aqui, a gente continua na aula que vem. Aquele abraço, meus queridos.